Eu começo aqui fazendo uma pergunta para vocês, meus amigos. O que é direito, hein? Antes de falar propriamente do direito constitucional, eu quero saber o que é direito. Então, direito, a gente pode conceituar a partir de diferentes perspectivas, tá? A palavra, a expressão direito. E eu escolhi duas para o contexto aqui da nossa matéria. Na perspectiva do direito natural, direito é a compreensão de ser, ter, fazer, estar, sentir. Isso seria, na perspectiva do direito natural, ou de uma concepção justnaturalista, uma primeira ideia da palavra direito. Direito é algo inerente ao homem, próprio da condição humana, que não depende de leis. Então, essa é uma primeira análise da palavra direito. Olha só, então todo mundo tem essa percepção particular, né? Aquilo que você acha que é direito, aquilo que você acha que pode ter, ou onde você pode estar, aquilo que você pode fazer, conforme você pode sentir, falar, se posicionar, guardando a sua consciência, guardando os seus relacionamentos sociais, é uma percepção de homem, algo inerente à nossa condição de ser humano. E para quem defende essa visão de direito, nessa perspectiva do natural, que vem de uma teoria lá de trás que se chama justnaturalismo, o direito é inerente, o direito é próprio do homem, o direito não é extraído das leis, o direito está acima das leis. Então, por exemplo, nessa perspectiva, para que eu tenha acesso à alimentação, não é necessário ter uma lei que me diga assim, Nelma tem direito à alimentação. Não, a minha condição humana é suficiente para garantir a titularidade do direito à alimentação. Liberdade de locomoção. Não preciso ter uma lei que me diga que Nelma tem o direito de ir e vir ou estar onde ela quiser. O fato de Nelma ser pessoa humana já seria, então, bastante para garantir a liberdade de locomoção. E todas as leis que podem eventualmente surgir no meio de um povo estão sujeitas a essa ideia do natural. O natural do homem, o próprio da condição humana. É um tipo de conceito. Não despreze absolutamente nada do que eu disser. Se eu estou trabalhando como base, vocês vão ver daqui a pouco que eu vou precisar dessa base. E um entendimento de direito natural e de direito positivo vai ser fundamental para um assunto que a gente vai estudar lá na terceira aula, que é poder constituinte. Então, aqui a gente está formando a base, vai anotando. Agora, pensa numa outra situação. Imagina o homem primitivo. O homem primitivo viveu muito tempo como nômade, né? Depois, por uma necessidade de sobrevivência, e sobretudo por conta de alimentação, quando o homem se viu na condição de ter que produzir o alimento para ele comer e sobreviver, o homem então começou a firmar mais moradia. Deixou aquela condição inicial de nômade e percebeu, não, eu tenho que plantar, eu tenho que colher. Qual que é o melhor lugar para eu plantar, para eu colher, para eu cuidar aqui do meu gado, para eu garantir o meu sustento? Esse lugar aqui, porque esse lugar é bem servido de água, vai facilitar. Então eu percebi isso, fiquei lá com o meu clã. Mas você e o seu clã também perceberam que aquele era o melhor espaço. E vocês também se instalaram lá. Agora perceba, nós dois estamos muito próximos uns dos outros. E nesse momento da história, os conflitos foram inevitáveis. Porque cada um
tinha uma percepção do que podia fazer, do que podia ter, de onde podia estar, como podia se manifestar, e cada um numa língua, os conflitos começaram a surgir. E aí, esses conflitos eram resolvidos assim. Os clãs que tinham mais força e mais homens resolviam na força bruta mesmo, com estratégias de guerra, armamento e tal. Então, era assim. Com o passar do tempo, a gente percebeu que não dava mais para ser assim. Que era preciso sistematizar algumas regras de convivência, porque eu sozinha aqui, eu não vou mais conseguir me manter, me preservar. Eu vou precisar estar mesmo com você. A gente vai ter mesmo que dividir espaço geográfico. E agora, como que nós vamos fazer para estarmos juntos sem que a gente se destrua? Nesse momento da história, surgiu o que hoje a doutrina chama de direito positivo, que é uma sistematização, olha só. A gente precisa conviver. Então, nós temos que estabelecer algumas regras. Então, por exemplo, essas coisas aqui, para nós, serão permitidas. Essas outras coisas serão proibidas. Mas, Nelma, essas regras vêm da onde? Essas regras vêm de uma vontade coletiva. Vem da vontade da maioria dessas pessoas que agora foram forçadas a conviver. Aqui nós estamos formando uma sociedade. Então, nós vamos ter que estabelecer umas regras de convivência e essas regras vêm de uma vontade coletiva. Essas regras objetivam impedir que eu queira fazer valer a minha vontade individual. A vontade individual, a vontade egoísta, agora será então subjugada por essas regras coletivas, porque eu não vivo sozinha, eu vivo agora em sociedade. Então, nós combinamos que essas coisas são permitidas e essas aqui são proibidas. Mas beleza, e quem descumprir isso? Quem descumprir será punido dessa forma. Ah, então tem punição? Tem punição. E quem vai aplicar a punição? Os representantes desse povo. Aqueles que foram, então, instituídos pelo próprio povo, que receberam o poder desse povo aqui majoritariamente, e eles é que vão, em nome da coletividade, aplicar as punições. Porque essas regras são coercitivas. O que é coercitivo, professora? São regras obrigatórias, cumprimento obrigatório, regras coercitivas. Meus amigos, isso que eu estou explicando para você. Um conjunto de regras que estabelecem o que é possível fazer, o que é vedado, já descrevem as punições para quem descumprir. São regras que objetivam o benefício da coletividade e, então, mitigar, diminuir a vontade individual, a vontade egoísta, e que são de cumprimento obrigatório. O que é isso com uma palavra? Porque eu fiquei falando, mas você vai traduzir com uma única palavra. O que é isso? Isso aqui que eu expliquei para você, nada mais é do que a noção de lei. A palavra lei, em termos amplos da expressão, é isso. Um conjunto de regras de cumprimento obrigatório que são extraídas de uma norma fundamental, extraídas da vontade de uma coletividade. Isso é a lei em termos amplos da expressão. Observe que essa ideia de lei, de regras sistematizadas, vem de uma necessidade real de organização de uma sociedade e da convivência de humanos, de uma necessidade de sobrevivência desses humanos. Então, a gente tem que estabelecer essas regras. A isso é o que nós chamamos de direito positivo. Então, veja só. Eu tinha trabalhado com você um conceito de direito natural. No direito natural, o direito não é lei. Eu, inclusive, disse que ele está acima das próprias leis. O direito natural é a percepção do homem.
de ser, de fazer, de estar, algo inerente a essa condição de ser humano. Agora, no direito positivo, positivar, veja, é sistematizar, organizar, estruturar. O direito positivo é a sistematização de regras de cumprimento obrigatório extraídas da norma fundamental. Professora, eu não entendi essa parte final que você falou. Extraídas da norma fundamental. Bom, eu já expliquei isso aqui com outra expressão, mas agora eu gostaria que devagarzinho vocês fossem se ambientando. A norma fundamental, vou colocar aqui entre parênteses, é a vontade da coletividade. Essa norma fundamental é a vontade da maioria, a necessidade coletiva, que ultrapassa a necessidade individual, a vontade, a percepção individual. Então, o direito positivo é isso, sistematização de regras de cumprimento obrigatório extraídas da norma fundamental, quer dizer, da vontade da coletividade. Eu vou traduzir. É a lei. Lei, em termos amplos da palavra lei. O que é isso? Regras de cumprimento obrigatório. Meus amigos, então eu trouxe para vocês os dois conceitos mais conhecidos da palavra direito. Eu preciso que vocês guardem isso. Eu vou precisar na terceira aula, quando a gente for estudar poder constituinte, tá certo? Mas de início, fica aqui então um alerta. No nosso curso, toda vez que eu utilizar com vocês a palavra direito, e quando vocês virem no PDF ou acharem nas questões de prova a palavra direito, eu quero que vocês apliquem, então, o conceito de direito positivo. Traduza direito como sendo a ideia ampla de lei, regra de cumprimento obrigatório que vem da vontade de uma coletividade. Isso é a palavra direito. Entendeu? Tá se passando? Professor, eu entendi, anotei tudo, só não estou vendo a relevância disso. Você gastou minutos e minutos aí, professor, explicando. Então tá, então eu já te mostro a relevância do conceito. Veio o CESP e colocou um item mais ou menos assim. Salvo engano, foi numa das provas da ABIN. Avalie para mim. Eu quero que você diga certo, que você diga errado ou vixe. Tá bom? Vê a banca e diz o seguinte. No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o direito alienígena se sobrepõe ao direito interno. Certo? Errado ou vixe. No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o direito alienígena se sobrepõe ao direito interno. Certo? Erradíssimo. Isso é um absurdo que ele está falando. É um absurdo dos mais absurdos possíveis. Mas, às vezes, falta para a pessoa o conceito da palavra. Então, quando ele diz assim, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o que quer dizer ordenamento jurídico? Considerando, então, todas as leis em termos amplos também da expressão, existentes aqui no Brasil, é correto afirmar que o direito alienígena, o que é direito alienígena? Olha o que você vai inventar. Traduzir o direito como lei? Direito alienígena. Alienígena é algo externo. Então, ele está falando que no Brasil, as leis externas são maiores que o direito brasileiro, ou seja, direito-lei, que as leis brasileiras. Para você olhar e falar, mas o que é isso, gente? Claro que não, um absurdo. O Brasil tem a sua soberania, tem a sua autodeterminação. No Brasil, valem as leis brasileiras. Então, o item é absurdo, mas o que eu estou colocando aqui para você perceber a aplicação do conceito. Direito, lei, direito alienígena, leis externas, o direito de outros países, leis estrangeiras. Direito interno, leis brasileiras. Traduz assim como lei.
Até achei também interessante um item, eu vou citar só como exemplo, mas são conceitos que a gente vai desenvolver melhor ao longo das aulas, mas só para você perceber como é importante conceituar. Foi CESP também. E ele falou que o Estado policial se coaduna com o Estado de Direito. Isso foi na prova do Supremo. Acho que foi analista. O Estado policial se coaduna com o Estado de Direito. Quê? Aí ele vem com esse conceito que talvez você nunca ouviu falar, mas a gente vai hoje falar brevemente dele. Mas ao longo do curso nós teremos o prazo de estudar com bastante detalhes quando for o momento cabível. Mas só para você pensar na aplicação do que eu disse. Ele está falando que o Estado policial se coaduna, quer dizer, é compatível com o Estado de Direito. Bom, você pode nunca ter ouvido falar na expressão Estado policial. Mas Estado de Direito. Direito você já sabe o que é. Direito é lei. Tá? Então, Estado de Direito, então traduz Estado de lei. O que é isso? É um Estado regido por leis. Leis e também em termos amplos da expressão. Um Estado em que vale a lei. Um Estado em que só a lei cria obrigação de fazer ou de deixar de fazer. Então, o Estado de Direito é aquele que prevalecem as leis. Elas organizam toda a estrutura do Estado e o dia a dia das pessoas. Agora, a expressão Estado policial é exatamente contrária da expressão Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que vale a lei. E o Estado policial tem nada a ver com o poder de polícia, tá? Caso alguém tenha associado. É o antônimo do Estado de Direito. O Estado policial é aquele em que as instituições, as autoridades agem pela própria razão, pela própria consciência. É aquele que os indivíduos não agem segundo as leis, não se vinculam às leis, agem conforme as suas próprias convicções e vontade egoísta. Esse é o Estado policial, de policiar, de então cercear, é nesse sentido. E isso aqui, quando foi questionado pelo CESP, foi por conta de uma declaração que o ministro Gilmar Mendes havia dado à imprensa à época. Inclusive, o texto da declaração caiu na prova de língua portuguesa também, que quando é CESP, ele faz essa questão interdisciplinar, né? E ele colocou o trecho lá na prova de língua portuguesa também e perguntou o que significava aquela frase que o ministro utilizou. E foi o seguinte, foi num contexto em que a justiça mandou prender uma figura bastante conhecida aqui no meio político e com muitas posses. Então, ordem judicial de prisão dessa pessoa influente. Imediatamente essa pessoa impetrou um habeas corpus. Esse habeas corpus da competência do Supremo foi distribuído à noite. E à noite estava lá no tribunal o ministro de plantão, que era o ministro Gilmar Mendes, e ele deferiu a ordem habeas corpus, quer dizer, mandou soltar essa pessoa com a seguinte justificativa. Tinha a ordem de prisão, a prisão era preventiva, tinha a ordem de prisão, a pessoa sabia que seria presa, estava em casa esperando a polícia cumprir o mandado, junto com o advogado esperando. Quando a polícia chegou, essa pessoa voluntariamente desceu do prédio e se apresentou, mas aí essa pessoa foi algemada e humilhada na frente de todo mundo, a imprensa estava toda fazendo cobertura dessa pessoa que foi algemada e colocada, então, no carro lá da polícia, né? E o fundamento do habeas corpus foi esse, ofensa à dignidade da pessoa humana, pelo constrangimento, a pessoa não era perigosa, não precisaria ter sido algemada e tal. Foi assim. E aí o ministro mandou soltar por esse motivo. Quando ele mandou soltar, no outro dia foi um escândalo. Ah, mandou soltar porque algemou. Então, olha aí, será que esse ministro também não está nesse esquema, no mesmo esquema que está sendo investigado? Vocês lembram desse fato? E foi um escândalo. Bom, tempos depois, a segurança do STF, fazendo a varredura, que de tempo em tempo eles fazem a varredura no sistema, lá no tribunal, e aí eles acharam grampo. Grampo nos telefones fixos
do STF e na presidência do STF. E o presidente era o Gilmar Mendes, à época. Então acharam lá o grampo. E aí ficou naquela, quem fez o grampo? Né? E aí ninguém assumiu essa paternidade de quem tinha feito o grampo. Porque para fazer a interceptação telefônica de ministro do Supremo, tem que ter ordem do próprio Supremo, entende? Então não tinha. Alguém fez, tentando saber se tinha algum esquema que envolvia o ministro aquele fato que estava sendo investigado. Era a operação famosa, chamada Operação Satyagraha. Não sei se vocês lembram. E aí foi também um escândalo. Foi a ABIN que grampeou, porque a ABIN não pode fazer interceptação telefônica. Foi a Polícia Federal, sem ordem judicial. Quem foi que fez e tal. Aí foi nesse contexto, o ministro, indignado, deu uma declaração para a imprensa dizendo: nós temos que acabar no Brasil com esse Estado policial. Pronto. Como é que as pessoas interpretaram o que o ministro falou? Isso caiu a bocas miúdas, né? Todo mundo conversando. O ministro agora quer acabar com a Polícia Federal. Não foi isso que ele quis dizer, pelo menos não naquela frase. Queria acabar com a Polícia Federal. Não, o que ele quis dizer foi que ele queria acabar com o Estado policial. Aquele em que alguém achando que está fazendo bem, buscando a verdade real, investigando, querendo descobrir crime, age à margem da lei. Porque a interceptação telefônica até pode ser feita, mas ela só pode ser feita mediante ordem judicial. Então, quando eu vou lá, me valho do cargo, ou como delegada da PF, ou como servidora da ABIN, quem quer que tenha feito isso, eu me valho do cargo agindo egoisticamente à margem da lei, ainda que a causa seja nobre. Isso é um Estado policial e não um Estado de direito. No Estado de direito vale a lei, de modo que os fins não justificam os meios. No Estado policial vale o próprio arbítrio, a própria vontade, o que eu quero. Então os fins justificam os meios. A minha causa é nobre, eu posso fazer, descobrir a verdade da forma como eu quiser. Entende? Então foi isso que ele quis dizer. Temos que acabar no Brasil com esse Estado policial. Traduzindo, temos que acabar com essas situações em que a pessoa acha que pode agir à margem da lei. Ela só pode fazer aquilo que a lei permitir. Foi isso que ele quis dizer. Ok? Caiu essa interpretação na prova de língua portuguesa e na parte de constitucional, essa questão que eu falei. É que o Estado policial se coaduna com o Estado de Direito, quer dizer, que é compatível com o Estado de Direito. Para a gente dizer assim, é errado. O Estado de Direito é um Estado de lei, porque direito é lei. É Estado em que vale a lei. Começaram a entender? Maravilha, então. Então, resumindo essa primeira parte. Ouviu o direito, o que é direito? Lei. Que lei, professor? Lei em termos amplos. Regras extraídas de uma coletividade coercitivas, obrigatórias. Certinho? Maravilha. Então, caminhando um pouquinho mais, já que nós já aprendemos o que é direito. Agora nós vamos pensar assim. O que é o direito constitucional? Direito você já sabe. Mas constitucional vem de quê? Agora você pensa na expressão. Ó. Constitucional vem de constituir, né? Constituir, dar origem. Será que é um direito que objetiva constituir, dar origem, estruturar, criar o quê? O que se propõe a organizar o direito constitucional, hein, gente? Então, fala aí pra mim. A experiência em sala de aula me mostra o seguinte. Agora, tem um monte de gente aí respondendo que o direito constitucional é o que constitui a Constituição. É o que estuda a Constituição. Pois é, não é bem assim. Quando eu falo com vocês assim, gente, o direito tributário, direito, lei, tributário. Então, eu estou falando de leis que falam de tributos. Não é assim? Todo mundo já pensa em tributo. Quando eu falo em direito administrativo, todo mundo já pensa na administração pública. Quando eu digo direito penal, todo mundo já pensa em crimes e penas. Tá, mas e direito constitucional? Aí vocês têm o hábito de dizer Constituição, mas não é bem assim.
O objeto aqui do direito constitucional não é primeiro a Constituição. O objeto do direito constitucional é o Estado. Então, quando a gente diz constitucional, de constituir, é de constituir o Estado. Tá? Essa é a ideia. Então, de modo que quando a gente fala em direito constitucional, é um ramo que se dedica a estudar as normas que estruturam o Estado. As normas estruturantes do Estado. Então, o nosso objeto de estudo aqui não é propriamente a Constituição. O objeto de estudo aqui é o Estado, tá? Agora é o seguinte, quando a gente fala de direito, e eu escrevo assim, ramo do direito, será que você entende o que eu quero dizer com isso, com ramo do direito? E quais são os outros ramos, professora, que o direito tem? Aí você fala assim, direito administrativo, penal, processual penal, eleitoral, mas ramo vem do quê? Então, quando a gente fala em direito, é possível fazer a seguinte classificação. E é uma classificação meramente didática, tá? Metodológica, didática. O direito ele pode ser classificado em público, mas ele pode ser classificado também em direito, você já sabe, lei, tá sempre traduzindo aí, né? Em direito privado. Friso que essa classificação que eu estou colocando é apenas didática, metodológica. Porque há na doutrina quem classifica sim público e privado é o mais comum. Quem classifique público, privado e social e quem conteste veementemente essa classificação. E que defenda que o direito é uno, indivisível, e que não tem isso de classificar no público, privado e tal. Então, assim, não tem consenso sobre o assunto, mas é uma escolha minha por conta do nosso objetivo de fazer concurso. E na prática, a gente trabalha com essa divisão. Você é advogado em que área? Não, direito público. Paulo Souza, você é advogado em que área? Direito privado. Né? Bom, muito bem. O que é a ideia de direito, lei, direito público? Público de todos, da coletividade. Quando o direito é público, nós temos a seguinte relação entre o Estado e o indivíduo. Aqui o Estado, aqui os indivíduos. Ó. Os indivíduos, comparados uns aos outros, estão em condição de igualdade. O Estado, em relação aos indivíduos, age com supremacia. Então, o direito é público quando o Estado representa a vontade da coletividade, daí a ideia de público, de todos, para todos, por todos, público. O Estado é que representa essa coletividade e por isso o Estado age com supremacia por meio da lei em relação à vontade particular dos indivíduos. Que sejam esses indivíduos pessoas naturais, como nós, popularmente chamadas pessoas físicas, né? Ou pessoas jurídicas também, ou na relação de uma pessoa física com uma pessoa jurídica, entre duas pessoas jurídicas ou duas pessoas naturais. O Estado está ali em condição de supremacia, porque o Estado representa a norma fundamental, aquela vontade da coletividade. A maior parte, a maioria esmagadora dos ramos do direito vem daqui, dessa concepção do direito público. Porque essa é a relação do Estado com os indivíduos, tá? Então, não vou começar usando um exemplo do direito constitucional, que é direito público. Mas vou pegar um exemplo mais fácil de todo mundo entender. Vamos pensar no direito penal? Direito público. Essa é a relação. Então, imagina um exemplo bem singelo aqui, mas bem facinho de todo mundo entender, que João, a queima-roupa, atirou no José. Vontade livre e consciente
de matar o José com arma de fogo. Atirou, porém o tiro pegou no ombro. O José deu uma machucada, mas ele sobreviveu. Depois de um tempo, João, muito arrependido, pediu perdão de joelhos para José. E o José o perdoou. Agora eu pergunto para você o seguinte, meus amigos, houve crime? Houve? Qual? Tentativa de homicídio. Houve um crime. Há uma lei que descreve essa conduta, que a gente chama de tipo penal, uma conduta como crime, e que prescreve a pena para quem praticar esse crime. E o João praticou um crime, conforme a lei, uma tentativa de homicídio. Ocorre que a vítima não tem interesse na punição do João. A vítima já perdoou o João. Então eu pergunto a você, o Estado acusará o João, processará, poderá condenar e aplicar pena? A resposta é sim, não é assim? Mas por que sim, se o José já perdoou? Porque não importa aqui que o José tenha perdoado. A relação não é privada, a relação é pública. Porque a nossa sociedade, em benefício dela mesma, tem um interesse em punir João pela conduta. Porque ele infringiu uma regra que nós estabelecemos, que é coletiva, que esmaga essa vontade individual egoísta, e a gente quer dar estabilidade à nossa própria sociedade para que outras pessoas não se sintam motivadas a fazerem as mesmas coisas. Então a gente quer que o João seja, sim, processado, julgado, comprovada a culpa dele, condenado e punido. Representando essa vontade coletiva é que vem o Estado. Por isso o Estado age com supremacia. Deu para você entender essa relação aí? Foi por isso, aqui agora cai na prova. Anote o exemplo. O primeiro exemplo era só para você entender. Agora na prova de constitucional, que já caiu. Foi por conta dessa relação aqui, meus amigos, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os crimes que estão enquadrados na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Que isso, professora? Traduz. Para o Estado agir, independe da vontade da vítima. Então, por várias questões sociais, que a gente não vai entrar aqui no mérito da discussão, eu quero só que você pegue o exemplo, para você saber que o que eu estou falando tem uma razão de ser, já está falando, e que, por exemplo, o João tinha um relacionamento lá com a Maria, e já xingou a Maria muitas vezes, já bateu nela várias vezes, já tentou matar mais de uma vez. E num dia de escândalo que ela pediu socorro lá, os vizinhos chamaram a polícia. A polícia chegou, prendeu o João em flagrante. Maria foi à delegacia aos prantos, ao ver o João preso. E disse assim, não, a gente estava só brigando, mas ele não me bateu não, ele não tentou me matar não. Não, mas ouviram gritos, os pedidos de socorro, você está toda machucada. Não, mas eu me bati sozinha na parede, caiu no chão sozinha, eu o amo, a gente se ama. Eu provoquei. Não é assim que acontece, infelizmente, em muitos casos, salvo exceções. E isso tem várias questões que explicam. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas o Estado, ao perceber que existe um fato social no Brasil e que coloca as mulheres em condição de um julgo desigual em relação aos homens, e vem o Estado e traz uma lei de proteção para a mulher. E agora o Estado passará a agir mesmo que a mulher não queira, porque a sociedade vai agir em defesa dela e da própria sociedade. É o Estado agindo aqui, representando a vontade coletiva, independentemente de a Maria querer ou não querer. Por isso vem a banca e fala da decisão do Supremo. E foi essa a decisão do Supremo. Porque na prática, embora a lei dissesse, tratasse de ação penal pública incondicionada, na prática, o juiz ali no caso concreto, até o Ministério Público também fala, poxa, mas o que o Estado vai processar o João aqui se a Maria tá doida para ficar com o João lá, os dois se beijando?
quando não se beija na própria delegacia. É verdade? Acontece, por 1000 motivos. A gente não vai entrar na discussão sociológica. Nós estamos falando só do fato jurídico. Então, aí o juiz ele fala assim, mas aí não vou punir. O que o Estado vai punir se a própria vítima, Maria, quer ficar com ele? Aí os juízes estavam trazendo essa interpretação e o Supremo, quando provocado, disse nada disso. Independe da vontade da vítima. Age o Estado em nome da coletividade. Vocês entenderam? Então, o direito constitucional, eu já vou mostrar para você da onde vem, entre aspas, as leis, as regras que compõem o Estado, que formam o Estado, que estruturam o Estado e que o direito constitucional estuda. Então, o direito constitucional, ele vem dessa relação. Nós todos somos regidos por essas normas jurídicas. E o Estado, em relação a nós, atua com supremacia, porque representa a coletividade. Firmes e fortes, todos? Então, beleza. Ao contrário, nós teríamos ali o direito privado. Privado quer dizer particular. Então, aqui nós temos a situação particular de João e José. Os particulares estão em condição de igualdade, tá? E o Estado, cadê? O Estado não aparece. O Estado não se intromete, tá? Não aparece. Por quê? Porque a relação é privada, por isso o Estado não interfere. Então, o clássico exemplo aqui do direito privado é o direito civil. Então, por exemplo, eu tenho aqui João que vendeu uma casa para o José, por exemplo. O José ficou de pagar em 12 parcelas, pagou 2, nunca mais pagou nada. E agora? E agora que a gente olha e fala, poxa, coitado do João, tadinho, olha lá. O José tá dando calote, ó, não tá pagando a dívida. Mas é assim, eu me sensibilizo, mas o problema é dele. Ele que quis vender, ele que quis parcelar, ele que desocupou a casa antes, não deveria ter feito isso. Tem o dom, mas o problema é dele. Então, é essa situação. E o Estado vai fazer o que aí? Nada. Não vai se intrometer. Problema deles. Professora, não é assim não, professora. Olha que o João vai contratar o advogado e vai lá acionar o Poder Judiciário e vai buscar a ajuda do Estado. E o Estado vai mandar o José pagar. O João tem meios de ressarcimento da dívida. Eu sei, você tem razão, mas o que você está me dizendo é que agora o João procurou a ajuda do Estado. E agora o Estado, uma vez chamado, ele vai resolver aquela questão a partir das leis que tratam desse tema. Mas se o Estado não for chamado a participar, o Estado permanecerá inerte. Então, o direito privado é assim, a relação é particular, o Estado não se intromete. O Estado só participa da relação quando ele é chamado pelas partes a resolver o problema. Se ele não for chamado, ele não participará, porque não é do interesse meu e nem seu o envolvimento na questão. Agora, se a pessoa pedir ajuda, aí beleza, para fazer valer as leis que nós já estabelecemos, o Estado agirá. Aí você tem o direito civil, o direito empresarial, alguns autores ainda classificam o direito do trabalho, mas já não tem consenso em relação a isso, tá? Então, eu só preciso que você tenha uma ideia de público e de privado. Embora, pela última vez eu diga que na doutrina tem uma certa discórdia em relação a isso. E aos que falam em direito uno, indivisível, até por conta que o direito privado também ele é norteado pela Constituição, conforme nós vamos estudar ao longo do curso, tá? Mas a ideia mais comum, mais didática, mais acadêmica é essa daqui e é aquela que vem refletida nas provas. Você entendeu? Então, você vai ter que provar, óbvio. Se você entendeu, então eu pergunto para você o seguinte:
O direito constitucional, que você já sabe que é esse, que se dedica a estudar as normas estruturantes do Estado, vem de constituir o próprio Estado. O objeto de estudo é o Estado. Nesse caso, então, meus amigos, eu pergunto a vocês, o direito constitucional é ramo do direito público ou do direito privado? Agora, facinho, né? Ramo do direito público, que se dedica a estudar as normas estruturantes do Estado. Beleza? Muito bem. O que nos cabe aqui durante o curso estudar é o que se chama direito constitucional positivo. Traduzindo, bem simplesinho. Nós vamos, na matéria direito constitucional, estudar as normas estruturantes do Estado brasileiro. Essencialmente, o curso será assim. Então, nós vamos pegar a Constituição brasileira e as normas constitucionais brasileiras e vamos ver como que está organizado o Estado brasileiro a partir de uma lei de organização do Estado chamada Constituição. Por isso que chama direito constitucional positivo. Nós vamos estudar um determinado país, a estrutura interna de um país. Ok? Por que está falando assim? Porque vocês, estudantes de direito, por exemplo, vocês sabem que tem o direito constitucional comparado, que é quando o estudo é assim, a gente compara um estado com outro. Então, eu vou comparar como que funciona o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico alemão. Como é cada um, vamos comparar os dois. Isso seria o direito constitucional comparado, que não é o nosso objeto aqui no curso, tá? Existe também um direito constitucional geral, que é aquele que não está dedicado a estudar um determinado ordenamento jurídico, mas aquilo que é comum das constituições no mundo. Por isso que se chama geral. O que nós veremos? O direito constitucional positivo. Estudaremos o que nos interessa para o Brasil. Beleza?